Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, aqui estamos nós, mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, olha a cola passando aqui embaixo, História de Jesus por Amélia Rodrigues, apresentação eu, tema de hoje, Caminhos Estreitos e Ásperos, livro Vivendo com Jesus. Como a história é longa, não é tão longa, mas vamos lá, não vamos perder tempo com muito mimimi, não. Sintam-se em casa e vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor. Muito obrigada pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia em nosso caminho, às vezes ásperos, complicados, difíceis. Mas a sua misericórdia, os teus ensinamentos estão aí para isso, para que a gente ultrapasse os obstáculos e caminhe. Gratidão, Mãe Maria, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia. E para aqueles, Mãe, que acreditam que o caminho é áspero demais, que não vão conseguir suportar a caminhada e partem antes do tempo, tem misericórdia, Mãe. Aqueles que já fizeram isso, tem misericórdia, Mãe. Não sabem o que fazem. Nós sabemos que o seu coração faz com que eles retomem o contato com os ensinamentos de seu filho. Que todos nós, Mãe, encarnados e desencarnados, possamos contar com seu amor sempre, nos envolvendo, nos sustentando e com o amor de Jesus nos orientando os passos. Graças a Deus. Então, pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos lá, vamos ao banho de sempre. Dessa vez eu fechei esse artigo. Então, eu vou lendo, parando, pegando coisas da doutrina espírita, que é para a gente ter que pegar essas histórias e analisar o que a gente está fazendo, né? Aí a coisa complica um pouquinho. Vamos ver. Caminhos estreitos e ásperos. As paisagens ermas a perder de vista, tomando vulto no deserto da Judéia, bem representavam a aridez e a dureza da alma israelita, ou vice-versa. Foram muitos os anos em que as multidões ficaram abandonadas, esquecidas do arbitrário poder público ignóbil que fomentava a miséria moral, sempre responsável pela de natureza econômica e social. Quando ela fala aqui que as paisagens, os desertos, o deserto, né,
Será que é só na alma israelita aridez e dureza? Como é que nós estamos no quesito mínimo? Gentileza. Continuamos com Dona Amélia Rodrigues. Naqueles dias, as perseguições promovidas por Pilatos e seus subordinados culminaram com verdadeiros sacrifícios humanos, em que o sangue dos galileus misturava-se com os dos animais que eles ofereciam no templo de Jerusalém. Quando Jesus iniciou o seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, ou seja, mudar também nós, né? Mudar o jeito de ser, nos voltar, para que a gente se volte para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto Jesus desfraldava a bandeira da esperança que fora consumida pela crueldade. E não eram só os romanos que eram cruéis. É só lembrar da turminha do templo, né? Pai de Deus, saduceus, somos sacerdotes, tarará, tarará. E aí a gente faz a nossa primeira parada e vai lá no capítulo 6, o Cristo Consolador. Evangelho segundo o Espiritismo. Em que está escrito assim, em que o Espírito Verdade, em Havre, não, perdão, essa foi em Bordeaux, em 1861, fez chegar até nós a seguinte mensagem dele. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Jesus não está aqui se comparando a Deus, mas é o irmão mais velho que cria os filhos menores. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. A gente sempre acha que o outro, o encarnado, vai resolver os nossos problemas, vai nos dar felicidade, vai... Nem sempre. O médico pode até ajudar na cura e curar, mas se eu, espírito, não fizer a minha parte, e eu, espírito imortal, me adoeço com os meus sentimentos. Por isso, né, que Jesus falou assim, convidou todos, quando a Amélia Rodrigues fala, convidou todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade, o amor e esperança. É o que ele volta a falar aqui. Venho salvá-los, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. As religiões, cada uma pega o evangelho de Jesus e interpreta do seu jeito, ou desinterpreta, porque tem umas coisas, né, que acontecem por aí meio complicadas. Da onde eu vou tirar força e consolação? Dele, de Jesus. Não busqueis alhures e tal. Deus dirige um supremo apelo máximo, aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Escuta esse convite de Deus, esse apelo
Deus está pedindo para a gente ir, né, ao encontro dele através da vivência do Espiritismo que Jesus trouxe. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Mas espírito não morre, espírito é imortal. A morte aqui, gente, é um sentido figurado, né? São essas chagas, né, que matam a nossa alegria, que matam a nossa paz, que matam os nossos sentimentos bons, que no futuro, humildes e submissos ao Criador. Está lá no Livro dos Espíritos que nós somos rebeldes às leis divinas. Espíritos rebeldes. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Orar é diferente de rezar. Vamos rezar o Pai Nosso. Você repete aquilo no automático, não sente nada, não pensa no que está escrito ali. Vamos orar. Se vocês separarem, os amigos espirituais usam sempre esse termo. Ou prece, precare, ou orar, orare, falar. Amai e orai. Conversar com Deus. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações, Deus, no caso. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Aí Jesus chega. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Vamos continuando aqui com Dona Amélia Rodrigues. E ela, então, passa a focar como aquele povo vivia, e é semelhante ainda para algumas pessoas, hoje em dia. Ainda acontece isso. Abandonado sistematicamente, o povo era instrumento das manobras políticas e da astúcia dos inescrupulosos sacerdotes e de outros esbirros do poder temporal, relegado ao desprezo e à indiferença. Naquela época, romanos, sacerdotes, templo e sua população, sacerdotes, fariseus, saduceus, povão, lá embaixo. E aí chega Jesus, falando tudo que ele falou. E Dona Amélia Rodrigues nos diz assim: o seu verbo, a forma dele falar, quente e gentil, Jesus aconchegava as pessoas, traçava normativas de vida e de renovação, proporcionando dignidade e recuperação dos valores morais perdidos. Aí nós paramos para pensar nessa questão. No livro da Esperança, já conversamos sobre ele às quartas-feiras, na introdução, Emmanuel nos lembra o seguinte. Primeiro, ele nos remete, a um trecho do Evangelho que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tarará, tarará.
voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, reafirmando-nos que, hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Está em João 8,12. Das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos à pequenez. Peregrinos da evolução que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Vamos continuando. Temos mais um trecho para pensar. Fonte viva. Capítulo 116. Sigamo-lo. Capítulo 166, perdão. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, segundo João 8,12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Emmanuel está falando uma série de atitudes que as pessoas podem tomar. Vamos ver em qual a gente vai se encaixando. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos.
E Jesus vivia atendendo o povão, né, não? Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Não eram as aquisições externas que importavam, mas, aliás, hoje em dia também, né? Não só hoje em dia, na nossa vida enquanto espírito imortal que somos. Não eram as aquisições externas que importavam, mas as incomparáveis aquisições do espírito que o acompanhariam indefinidamente, o que proporcionava um sentido existencial de alta significação. Aquele povo não via sentido para viver. Por isso que Jesus, quando Jesus falava em reino de Deus, reino dos céus, pensavam, é aqui agora já não. Não. No livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius, no capítulo intitulado Renovemos Nossa Mente, ele vai nos falando o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração. Está no Evangelho. Coração, no caso, né, aqui, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba impelindo o sangue na irrigação geral do nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuíza de tudo o que vemos, de tudo o que cai sob o domínio da nossa percepção. Da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas. A gente faz isso sim. Os bons ou os maus atos que praticamos. Sim, a gente ainda faz besteira, mas também já estamos fazendo coisas boas. Tá bom. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação deve constar, do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso, sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições de nossa mente. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. E ele nos cita Paulo.
quando ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo empregou a palavra mente, e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo o bem é, por sua vez, a fonte de todo o mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração, é da mente, que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer, fora desse trabalho de autoeducação da mente, não passa de um erro religioso e de uma superstição. Continuamos com Amélia Rodrigues. Como, porém, reverter o comportamento de submissão desse povo, o povão, a multidão que ia atrás dele, considerando-se estar secularmente esmagado pelo poder temporal? Como despertar as consciências que foram bloqueadas nas suas mais elevadas reflexões sob o espezinhar dos dominadores? Gente, a gente não se lembra, mas deve ter andado para aquelas bandas. Imagina você ser escravizado. Ou ser por um estrangeiro que chega, manda e desmanda em você, te cobra impostos. E aí, os poderosos faziam conchavos com eles, vamos dizer, sacerdotes com romanos, e o povão ficava, Deus dará. Como libertar da situação deplorável as vidas que se submetiam, era o jeito, às injunções perversas e haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão. O livre-arbítrio dos judeus foi literalmente tomado. Primeiro com os anos de escravidão, né? As diversas invasões, destrói templo uma, duas, né? 2 vezes e tal, e o negócio, né? E paga imposto. E os sacerdotes se miscuindo na vida do povão, julgavam, iam nas casas ver como é que eles viviam, cuidavam da saúde pública, julgavam e podiam até matar. E, por sua vez, eram controlados pelos romanos, com um quartel do lado do templo, com uma torre de vigia chamada Torre Antônia pelos romanos, e Torre da Vergonha para os judeus. E o povão não meiuca lá. São as leis de Moisés, é a Torá, vamos para o templo, o sacerdote vai falar, a gente vai fazer igual vaca de presépio, e vai embora e deixa quieto, deixa abaixo, não quero nem falar nada, pensar nada. Medo. Haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão. Como é que você chega num povo, depois de séculos vivendo isso, né, e começa a mudar o comportamento?
Olha o que Dona Amélia Rodrigues nos fala. Submetido ao mais baixo nível social. Não podia esse povo amargurado conceber que existem valores preciosos que transcendem as aparências soberbas. A única coisa que eles viam eram os poderosos. Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, de exploração, de iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Por isso, aí hoje em dia, como é que a gente está nesse quesito? Quando ele fala que os fracos, os sofredores, os enfermos, são os filhos prediletos dele. Nós doentes do corpo e doentes no espírito, moralmente enfermos, fracos porque a gente ainda escorrega, sofredores porque nós estamos às voltas com pagamento, por enquanto, de juros e correção monetária espirituais dos boletos que nós mesmos adquirimos. Ou as vicissitudes da vida são complicadas. Aí, de repente, aparece como diriam os mineiros, um trem do nada e tudo fica negociado. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec começa é o maior capítulo do Evangelho. Depois que ele fala sobre, coloca as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, Kardec já começa falando sobre a justiça das aflições. Que sem a gente ter certeza do futuro, tudo que Jesus falava era um contrassenso, era engodo, estava enrolando, embromation. Né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Não é sofrer castigo, gente, é suportar, tolerar. E aí, por que um sofre mais que o outro? Por que um consegue tudo, o outro não consegue nada? Né? Por que os bens e os males são desigualmente repartidos entre o vício, são desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam? E aí, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois, se Deus é justo, justo é de ser essa causa. Então, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando suficientemente maduros, nós, para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, então é pela palavra dos Espíritos. Ok. E aí Kardec, logo no item seguinte, coloca causas atuais das aflições. Né? Se a gente parar para pensar onde é que o trem descarrilhou, muita coisa são consequência do nosso caráter e nosso jeito de agir. Imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem, perseverança, mal proceder, desejos ilimitados, uniões desgraçadas por causa, né, que não dão certo, porque o cálculo é de interesse ou de vaidade, não tem sentimento, dissensões e funestas disputas, porque não houve moderação, menos susceptibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância dos excessos de todo gênero. Os pais que são infelizes com os filhos que não educaram desde pequeno. É quando a gente abre a boca e fala assim, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Mas quando não
Eu tenho certeza que eu não fiz na dica de nada. Aí é o item 6. Causas anteriores das aflições. Perda de entes queridos, o de que são amparo da família, acidente que nenhuma previsão poderia, impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Todo efeito tem uma causa. Esse negócio não está aqui, a causa vem onde? Lá de trás. É lógico, né? Então, Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, exploração e iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Usando o valioso recurso das parábolas, ensinavam a ver na escuridão, a escutar na balbúrdia, a viver no opróbrio, porém dele saindo de imediato. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre parábolas. Já conversamos numa quarta-feira da vida sobre esse livro, do Frederico Kremer, Jesus de Nazaré. No capítulo 2, o desafio das parábolas. A filosofia de Jesus está contida nos evangelhos. E sua didática, em sintonia com a sua filosofia, tinha 2 pilares básicos. O primeiro foi sua autoridade moral insuperável. E o segundo, a exemplificação das lições. Uma das técnicas educacionais de Jesus foi o paralelismo poético extremamente belo, utilizado em mais de 200 de vezes nos 4 evangelhos. A forma estilística mais famosa associada ao seu ensino, certamente, é a parábola. O que é uma parábola? Diferentemente do conceito matemático, não existe uma unanimidade das respostas sobre o gênero literário utilizado no Novo Testamento. A palavra parábola vem do grego parabolé, significando pôr ao lado de, com o sentido de comparar. Técnica ideal para ilustrar alguma verdade ou ensinamento. Considerando que a palavra grega corresponde, na língua materna de Jesus, à palavra aramaica matla, M-A-T-H-L-A, que designava toda sorte de linguagem figurada, os estudiosos procuraram classificar as parábolas em categorias, distinguindo de metáforas, comparação ou símile, alegorias e símbolos. A parábola é uma história curta com moral definida. Destacamos que as parábolas foram particularmente úteis como técnica de ensino. Elas criavam um ambiente favorável, especialmente anunciadas pelo mestre, e ajudavam a desarmar os ouvintes, eliminando resistências, pois o significado de uma parábola era frequentemente percebido antes mesmo que as pessoas pudessem negar a questão apresentada. Era comum Jesus utilizar as parábolas numa tentativa de eliminar a hostilidade à sua volta. Outro aspecto a considerar é que elas eram uma maneira eficiente de apresentar ensinamentos potencialmente complexos, ou mesmo que encerrassem em si um entendimento que a maioria ainda não tinha condições espirituais de perceber.
E nós ainda hoje estamos às voltas com esse estudo. Já buscamos entender o que Jesus queria falar para a gente. Vamos continuando. O seu fascínio tornou-se inevitável, e a sua energia mudou para sempre a lamentável situação da ralé, acenando-lhe com as possibilidades de elevação moral e espiritual. A questão tornara-se grave, porque a esse povo sofrido, nenhuma bênção ou concessão de misericórdia era reservada, mesmo depois da morte do corpo. A religião fora transformada em recurso de exploração da ignorância, de usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Preces pagas, oferendas a Deus mediante o sacrifício de aves e de animais, o formalismo exterior hipócrita, as superstições e os privilégios destinados aos ricos e abonados, aos triunfadores de um momento, não permitiam que surgisse lugar para os humildes lavradores, pescadores, trabalhadores braçais, embora indispensáveis, sobre os quais eram descarregados os mais terríveis flagícios. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual era o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com Mamon e para com o Pai Celestial. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Né? Porque tem gente que acha que você se martirizar, se ferir, não é? Fazer um sacrifício corporal vai agradar a Deus. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Isso está em Instruções dos Espíritos, um anjo guardião, alguns trechos apenas. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O uso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Mas aí o Espírito vai falando, se você se priva do sono para cuidar de um doente que não é nem parente seu,
né? Você sai de casa para ir visitar pessoas que estão em situação de penúria, né? Se você consegue fazer um curativo em alguém, né? Se você despende a saúde nisso, aí o silício, verdadeiro e abençoado silício. Vamos continuando, que o tempo está acabando. E aí, foi num dia, então, num dia de júbilos da Boa Nova, quando seguia com os seus a Jerusalém, alguém acercando-se dele perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? O que é salvação? Palavras de Vida Eterna, capítulo 153, Conceito de Salvação. Diz Emmanuel, salvar, né, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para intimidade com Deus. Salvar em legítima significação é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas, depois de salvo da indecisão. Paulo, salvo da própria crueldade, é constrangido ao esforço máximo, na própria renovação até o último sacrifício. E aí Emmanuel fala, se experimentas o coração, chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende, né, nos colocar como se fossem anjos, quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos. Mas sim, a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei divina, dispostos a esposá-las e cumpri-las. Reconheçamos com o apóstolo, que foi o que ele começou o capítulo com isso, com essa frase, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, Paulo na segunda epístola aos Coríntios 6:2. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. E aí, tomando da palavra, iluminando-a com a verdade, Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vinha de luz. Sobre essa frase que está em Lucas 13:24. Antes da reencarnação, né, necessário ao progresso, a alma estima na porta estreita sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Nós queremos, né, nos redimir, a gente exalta o obstáculo que ensina, compreendemos a dificuldade que enriquece, e a mente não pede outra coisa que não seja lição, nem espera a luz do entendimento, nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Mas, quando a gente reencarna, voltamos a procurar as portas largas, onde transitam a multidão. Fugimos à dificuldade, temos medo, queremos a vantagem pessoal, menor esforço, reclama o serviço dos outros para si, e aí vai passando o tempo. E aí, quando a enfermidade lhes requisita o corpo à transformação da morte, a gente para pensar, se eu pudesse voltar. E aí, querem voltar a viver no mundo
para aprender a humildade, a paciência e a fé, e feliz da vida, cuidar dos outros, a felicidade dos outros, mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. E solícito, Jesus explicou que um pai levantara-se e fechara a porta da casa, enquanto os que estavam do lado de fora, surpresos, solicitaram: Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disse: não sei de onde vós sois. Logo lhe disseram: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, retrucou: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. E referiu-se às dores acerbas que aguardam os vigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, optaram pelos torpes comportamentos e que se compraziam. E aí Emmanuel fala, em Caminho, Verdade e Vida, comer e beber. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outro. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O caminho áspero da terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raro as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. O véu da carne obscurece a lucidez mental e o aprimoramento na organização fisiológica dá a sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem, sem obstáculos, sem conflitos. A realidade, porém, é bem diversa, enquanto no veículo da transitoriedade humana, pois que, a cada momento, sofre alterações que se transformam em fenômenos graves quando se é constrangido a enfrentar as doenças, os transtornos emocionais, a desencarnação. Sem qualquer dúvida, o ser humano tem o direito de usufruir os recursos formosos do corpo físico, especialmente aqueles que facultam viver em nível de alegria e de paz, dele utilizando-se para os investimentos imortalistas. A passagem do Mestre pela Terra, transformadora e eficiente, fincou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir seus ensinamentos no curso da história por todo o tempo vindouro. Aqueles dias, de alguma forma, assemelham-se a estes dias da sociedade iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial. Realmente é estreita a porta da salvação, mas encontra-se acessível a todos quantos a desejam ultrapassar. O Mestre jamais desdenhou desafios e dificuldades, demonstrando que toda ascensão exige sacrifício e que a libertação das heranças infelizes é trabalho contínuo e de longo curso. Vamos fazendo isso de reencarnação em reencarnação. Jesus seguia Jerusalém e narrou inúmeras parábolas, de tal forma que as suas lições permaneceram envoltas no tecido da palavra, porém com todo o vigor da sua personalidade invulgar, convidando à plenitude. Estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou medida máxima, nossa evolução espiritual.
Produção, alguém para eu dar oi ou partir o prece, que eu estou em cima da hora. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, pelo seu imenso amor, que nos impele para a frente, nos impulsiona para o bem, caminho para a verdade, a vida, forma de chegarmos a Deus, por nos socorrer, por nos alimentar, matar a nossa sede espiritual, Senhor. Gratidão. Gratidão a Maria por nos aconchegar e nos ajudar a cumprir o seu ensinamento, a sua frase, mãe. Fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. E que nos momentos de maiores dores, nos lembremos de outro ensinamento seu. Isto também vai passar. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos alcançar a plenitude através da vivência dos ensinamentos de Jesus. Graças a Deus. Muita paz. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.